Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para para também vos anunciar o evangelho a vós que em Roma. Eu deveria ter falado o versículo 16, vamos ler o versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém. Vamos notar aqui, em versículo 14, aqui onde Paulo diz, eu sou devedor. Eu sou devedor. O apóstolo Paulo escreveu esta carta e ele é conhecido como o apóstolo aos gentios. O apóstolo aos gentios. Vamos para o livro de Atos, por favor, abrir no livro de Atos, capítulo 8, por favor, capítulo 9. Eu quero ajudar os irmãos hoje à noite, mostrando algo sobre ele, para entender melhor essa passagem. Quando Deus salvou o apóstolo Paulo, quando ele era ainda Saulo, Deus também chamou ele. Deus queria que ele fosse um apóstolo, um missionário, um evangelista. E diz aqui, em Atos 9:15, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Então Deus disse, esse homem, Paulo, ele vai ser uma testemunha, um vaso escolhido diante de 3 grupos. E o primeiro grupo, os gentios. Nós precisamos entender que o uso da palavra gentios, para nós, tipicamente quer dizer alguém que não é judeu. Então deixa-me fazer uma pergunta para vocês, para ver que todo mundo está entendendo. Se você é gentio, você pode levantar sua mão, por favor? Certo, vocês são gentios e eu sou gentio, pelo menos parte, porque pelo sangue da minha mãe parece que eu tenho um pouco de judeu e provavelmente alguém ou todos aqui têm uma coisinha de judeu em algum lugar, sabe como que é. Agora, vamos para o livro de Romanos, de novo, e vamos para Romanos 11. Romanos 11, versículo 13. E diz aqui, Romanos 11, 13, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Pode marcar aí, irmãos. Apóstolo dos gentios. Você pode ler o livro de Gálatas e você vê que Pedro, ele era o apóstolo para os judeus, e Paulo, o apóstolo para os gentios. Havia essa divisão de ministério, não uma divisão errada, uma divisão boa. Deus escolheu esse homem
para ser o cara principal para ganhar as pessoas que não tinham nem guardavam a lei dos judeus. A lei que você pode ler no Velho Testamento, que inclui os 10 mandamentos. Deus falou, esses povos gentílicos, que não têm a lei, não guardam a lei, são imorais, errados, pecaminosos. Esses povos, eu quero salvar. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não perece, mas tenha a vida eterna. A salvação é para todos. Novamente, a salvação é para todos, inclusive brasileiros, amém. Inclusive americanos, amém. E chineses, e japoneses, africanos, qualquer tipo de pessoa de qualquer lugar, o Evangelho é para todos. E Deus enviou esse homem. E quando você pensa sobre a época de Paulo, era a época do Império Romano, quando uma nação cresceu, passou a sua fronteira, invadiu outras nações e acabou acumulando várias nações, formando esse império, principalmente na Europa, na Ásia Menor, na região de Israel, etc. Qual era a capital desse império romano na época? Era a própria Roma, a cidade de Roma. E todas as estradas levavam para Roma. Era o lugar de mais influência, era o coração do sistema gentílico. Só que quando Deus chamou o apóstolo Paulo para ganhar os gentios, ele não tinha ido para essa cidade. E quando você para pensar, nós que somos missionários, nós utilizamos estratégias. Como que eu vou alcançar pessoas? Por exemplo, eu pensei o seguinte, antes de chegar no Brasil, eu quero ir para o centro geográfico da América do Sul. E quando eu olhei no mapa, na minha parede, no meu escritório nos Estados Unidos, eu vi Porto Velho. Eu falei, Porto Velho. Na verdade, o centro da América do Sul é mais ou menos Cuiabá. Mas no mapa parecia Porto Velho. Eu pensei, eu vou para Porto Velho. E daí, meu alvo era o seguinte, nós vamos implantar igrejas, as igrejas vão implantar outras igrejas, e os brasileiros vão aprender outras línguas e alcançar indígenas no Brasil, e tem muito indígena por aqui onde nós estamos, e também alcançar os que falam espanhol, Peru, Chile, Bolívia, etc., ou pessoas que falam inglês ou francês no norte do continente ou da América do Sul, etc. Só que, quando eu cheguei em Porto Velho, nada de Porto Velho chamou a minha atenção, nada. E daí, eu e pastor Jeremy, nós saímos de Porto Velho e nós andamos na BR, minha primeira vez em Rondônia, e nós descemos até Presidente Médici, né? E eu não sei o que aconteceu, mas Ouro Preto do Oeste chamou a nossa atenção. E nós analisamos essa cidade e não tinha nenhuma igreja batista independente. E nós chegamos aqui. O que aconteceu? Eu tinha uma certa estratégia, mas Deus fez outra coisa e eu estou aqui no Ouro Preto. Deus está fazendo uma obra. Amém, aleluia, eu fico feliz com isso. Paulo, ele viu Roma. Se eu conseguir levar o evangelho para Roma, se eu edificar os irmãos em Roma, como o evangelho vai espalhar desse grande centro, desse lugar que é o lugar dos lugares, e vai espalhar, e muita pessoa vai receber Jesus. Ele tentava, mas não dava certo. E no início dessa carta, ele está basicamente defendendo o problema. Eu queria ver vocês lá em Roma. Só que não está dando certo.
E na verdade, eu vejo isso, eu penso sobre a necessidade de nós pensarmos sobre, por exemplo, Brasília. Eleição aconteceu hoje, mas se tivesse mais crentes falando, pregando o evangelho, influenciando políticos, etc., como as coisas poderiam ser diferentes? Nós sabemos disso. Quando você crê em Jesus e deixa a palavra santificar o seu coração, isto vai afetar você politicamente. Por causa disso, há muita pessoa que quer completamente banir a Bíblia, fala que não pode ter Bíblia na escola, não pode ter Bíblia aqui ou ali, não pode isso, não pode aquilo, porque a Bíblia muda as pessoas, o Evangelho transforma as pessoas. Eu me lembro de uma moça que eu conheci nos Estados Unidos, ela fazia parte do Partido Democrata e ela ajudava, ela ia para essas coisas, para os candidatos, ela ajudava. Mas quando essa moça recebeu Jesus, ela mudou, ela saiu desse negócio completamente, serve a Deus e tem um ponto de vista político que mudou também. Quando nós estudamos os anjos e os demônios na Bíblia, especialmente no livro de Daniel, eu não sei tudo que vocês entendem, eu ensinei tudo sobre isso no Instituto Bíblico, mas anjos e demônios têm suas províncias, suas regiões, e eles escolhem operar nos grandes centros e influenciar políticos. Muitos de nós acreditam que o diabo estava por trás, literalmente por trás de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Quando você compara o que a Bíblia fala sobre o anticristo e esse cara, uau! Tipo, é como se ele quisesse ter o anticristo naquele momento, só que não deu certo porque Deus não tinha dado o arrebatamento, e a Bíblia profetiza que tem que ter o arrebatamento antes do anticristo chegar. Então esses grandes centros do mundo são importantes. Meus pais já foram para Nova York pelo menos uma vez, talvez mais que uma vez, para evangelizar e ajudar as igrejas em Nova York. É considerada a cidade mais importante hoje em dia, mais influente hoje em dia. A minha igreja agora implantou igrejas em Londres e tem igrejas por lá tentando influenciar. É considerada a segunda a cidade mais importante no mundo hoje em dia. Existe uma estratégia boa, vamos alcançar as pessoas em Brasília, em São Paulo, no Rio, vamos alcançar, só que Deus nem sempre permite. Às vezes eu não sei, eu tenho algo no meu coração, falei para o pastor Brian esses dias, eu gostaria de fazer isso, aquilo, eu estou pronto, é só Deus abrir a porta, e eu vou fazer desse jeito. Mas a porta nem sempre abre, e eu fico meio assim, por quê? Falta de oração, falta de jejum, falta de entendimento, ou Deus tem outro plano? Deixa-me tentar explicar algo para vocês. Nós estamos lendo o livro de Romanos, que é o livro dos livros quanto à nossa salvação. Você quer entender a salvação, como chegar no céu um dia, entender as coisas profundas e os detalhes, você tem que ler qual livro? Romanos. Nós não teríamos o livro de Romanos se Paulo não fosse impedido. Ele escreveu porque ele ficou impedido, ele escreveu para falar para os romanos o que ele queria falar sobre a salvação que Deus tinha dado para ele. O livro de Romanos, na verdade, muitos teólogos, estudiosos, eruditos falam que a linguagem da igreja, usada até hoje, vem do vocabulário introduzido pelo apóstolo Paulo, principalmente no livro de Romanos. Você tira o livro de Romanos, você tira, o coração do peito da igreja. Realmente, é uma coisa para ser considerada. Esse livro existe porque Deus impediu Paulo chegar em Roma. Ele fala aqui, eu quero de todas as formas ir para Roma. Na verdade, no fim da vida dele, ele acaba indo. Só que ele vai lá como prisioneiro. Ele foi lá, ele foi martirizado, na verdade. Nero, pelo que nós entendemos, isso não se encontra na Bíblia. Mas fora da Bíblia, certas coisas escritas falam que Nero degolou Paulo depois. Dizendo tudo isso,
vamos ver o que Paulo diz para os romanos, pessoas que já eram crentes, aparentemente outras pessoas já levaram o evangelho, e vamos ver a explicação dele e o coração dele aqui. Ele vai revelar o coração dele aqui em versículos 8 a 16. Então, versículo 8, vamos começar aqui considerando a oração de Paulo para Deus. A oração de Paulo para Deus, versículo 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Em outras palavras, algo maravilhoso tinha acontecido quanto ao Evangelho em Roma, antes de Paulo chegar lá. E Paulo, tentando explicar o porquê ele não tinha ido, ele fala aqui, o que está acontecendo entre vocês, sem a minha influência, sem o meu ministério, me dá gratidão no meu coração. Em outras palavras, ele está dizendo, o meu motivo por não ter ido para vocês não é inveja. Eu não estou vendo a boa obra lá pensando, era para eu ser o pastor da igreja em Roma, sabe? A primeira igreja batista de Roma, sabe? Que tem 50.000 pessoas e, sabe, 15 prédios. Não, ele não fica desse jeito. Ele não tinha inveja das bênçãos dos outros. Ele está falando isso. Eu não fiquei aqui na Ásia Menor fazendo essa obra porque eu estou com inveja, não querendo nem ver vocês, porque era para ser eu. Não, ele está esclarecendo, não, eu estou grato a Deus que existe isso. Eu me lembro, na Bíblia, em Israel, algumas pessoas estavam profetizando e alguém foi para Moisés e falou, Moisés, tem pessoas profetizando, mas o Senhor é o profeta. E Moisés falou, que isso? Você acha que isso me preocupa? Eu quero que todo mundo profetize, não somente eu. Você acha que eu estou com inveja? Não! E quanto a mim, se eu pudesse, eu gostaria de ver todo mundo aqui capaz de ensinar, de pregar, de cantar, de tocar instrumentos, de evangelizar. Todo mundo! Não é nada, cada vez que alguém servir a Deus, quer servir. Se alguém da nossa igreja chegar a pregar bem, pregar muito bem, ganha um monte de almas, 1000 vezes mais do que eu devo estar cheio de inveja? Não, gratidão, gratidão. E quem sabe, às vezes você vê Deus fazer um milagre e você fica chocado, como Deus fez isso com essa pessoa? Como Deus usou dele, Moody, um grande evangelista, pelo que eu me lembro, ele vendia sapatos ou algo assim, ele tinha uma vida bem humilde e tudo. E Deus usou ele para impactar os Estados Unidos e a Inglaterra pelo evangelismo dele. Esse homem extremamente poderoso. Ele decidiu assim, eu vou procurar ganhar alguém para Cristo todos os dias. Uma noite ele foi deitar, 11 horas da noite, algo assim, e percebeu, eu não procurei evangelizar ninguém. Ele se levantou, se vestiu, foi na rua, achou alguém, e ganhou essa pessoa para Cristo às 11, 11h30 da noite, algo assim. Ele não queria, ele fez esse compromisso, ele ganhou para Cristo essa pessoa. E nós estamos vendo aqui Paulo, não com inveja, mas com alegria e gratidão. Preste atenção. Quando você vê Deus abençoando uma outra pessoa, como é que você fica? Você fica feliz? Ou você fica com inveja? Por que essa pessoa tem essa oportunidade? Por que essa pessoa tem essa vida? Não, vamos ter gratidão, irmãos. Vamos continuar nessa oração, vamos ver versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Paulo está dizendo aqui, eu fico orando por vocês. Então, o meu motivo de não ter ido para vocês não é uma distração, não é que eu fico, eu não quero pensar,
pessoas, eu tenho a minha vida aqui, o meu ministério, eu não tenho como nem pensar. Ele fala incessantemente, eu faço menção de vós. Eu estou orando e orando e orando por vocês. Ele não tinha nem visto os rostos dessas pessoas, mas ele estava pensando, que oportunidade, que ministério possível. Então ele orava e orava e orava. E eu acho interessante algo aqui. Note essas palavras no fim de versículo 9. Ele diz: faço menção de vós. Quando eu vejo essas palavras, fazer menção, para mim dá uma ideia que Paulo tinha algo escrito, uma lista de nomes. E ele ora por essas pessoas. Eu falo muito para vocês, eu oro por todos vocês. E cada pessoa que está aqui, eu oro por vocês. Por nome mesmo, eu oro. Mas como? Porque eu tenho uma boa memória? Não. Várias vezes eu tentei orar, eu falei, o que Deus, eu vou orar por todo mundo que frequenta a igreja, sem olhar nessa folha. Eu estou orando. Mas eu devo verificar. E eu olho, como que eu esqueci dessa pessoa? Eu vou orando por aquela pessoa. Eu acredito, a minha especulação, esse grande homem de Deus, ele tinha uma lista de nomes, de igrejas, de lugares, de oportunidades. Ele orava especificamente, e nós devemos orar pelas pessoas. Você pode escolher alguém da nossa igreja e falar, na minha oração, eu vou adotar essa pessoa, e toda semana ou todo dia, eu vou orar por essa pessoa. Você pode escolher também orar pelo presidente Lula, e orar por ele. Eu vou orar por ele. E você pode orar, ver o que Deus vai fazer. E mesmo se Deus não fizer a vontade que você quer, você está fazendo certo. E Paulo está dizendo aqui, por favor, eu não fui para vocês, mas não achem que eu fiquei distraído, não estou pensando em vocês. Eu sem parar estou orando por vocês. E se ele consegue orar assim por pessoas que ele nem conhecia, como nós devemos orar pelas pessoas que nós já conhecemos. Mas vamos continuar, vamos ver o desejo sincero dele. Versículos 10 a 12. Pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Então Paulo está dizendo, não, eu tenho essa vontade, o meu motivo por não ter ido para vocês não é uma falta de vontade. Não, eu quero, quando eu oro por vocês, eu estou pedindo a Deus uma oportunidade. Ele fala aqui em versículo 10, uma boa ocasião. Uma boa ocasião, quando dá certo, eu quero ir, eu quero ver vocês. E por que ele queria isso? Ele fala aqui que ele queria conforto, ele queria dar um dom espiritual, que provavelmente no contexto aqui, ele não está falando sobre uma profecia ou falar em línguas. Provavelmente a ideia de um dom espiritual é que Deus tinha dado para ele esse poder de pregar e ensinar a palavra de uma forma especial, extraordinária. E ele queria ir lá compartilhar com eles, e eles iam receber edificação. Quem aqui levanta a mão, você fica ajudado pela pregação da palavra de Deus? Você pode levantar a sua mão. Quem aqui, você já mudou coisas na sua vida por causa da pregação da palavra? Pode levantar a mão. E terceira pergunta, quem tirou coisas erradas da sua vida por causa da palavra pregada para você? Amém. Então essa é maravilhosa. A Bíblia diz que dá poder, tem poder na pregação da palavra de Deus. Então ele queria pregar, ele queria ensinar, ele queria edificar os irmãos. E
é interessante como ele diz aqui em versículo 12, isto é para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Eu me lembro em 2007, uns dias atrás, 2007, eu falei para o meu pastor, está na hora de eu ir como missionário para o Brasil. Ele falou, nós vamos te apoiar totalmente, 100%. Daí, para conseguir apoio financeiro, eu precisei apresentar o ministério. E graças ao nosso bondoso Deus, igrejas me ligaram, entraram em contato comigo por 2 anos. E eu fui para New Hampshire, Virgínia, West Virginia, Tennessee, Alabama, Flórida, Colorado, Arizona, Nebraska e vários outros estados. Sabe o que eu achei? Essa fé mútua. Cheguei na presença de pessoas que eu não conheci, pessoas que tinham sotaque diferente, pessoas de uma geografia diferente, de uma cultura diferente, de uma família diferente. Sim, americanos, mas vocês sabem como que é. Tem baiano que conversa com alguém do Rio e é diferente, né? É desse jeito. Você chega na presença dessas pessoas e essas pessoas amando a Deus, querendo ajudar o missionário a pregar o evangelho e eu, missionário, querendo pregar, e na hora de entrar no lugar deles para pregar, deu algo invisível e maravilhoso entre nós. Quando o pessoal de lá para Porto Velho, lá para Vilhena, me liga, vem pregar para nós. Eu não conheço muito bem esses irmãos, mas eu vou lá e Deus já faz algo. Assim, pelo Espírito Santo de Deus, é difícil explicar. Eu só sei que eles têm algo dentro de si, que também eu tenho. E nisso nós entramos e conversamos. Esses dias, nós missionários, nós tivemos uma reunião especial em Ji-Paraná, na igreja do pastor Brian, vários pastores, e olha, personalidades diferentes, totalmente diferentes, é incrível como nós somos tão diferentes, mas nós conversamos sobre o Senhor e sobre a obra, nós oramos juntos, e foi extremamente especial. Paulo está dizendo, eu não estou evitando vocês, porque vocês são diferentes, ou sei lá, eu quero estar com vocês para ter essa comunhão. Nossa, irmãos, olhe para a sua esquerda, para a sua direita. Pessoa do seu lado é diferente. Que você talvez nem goste da pessoa, mas está aqui com a pessoa. Mas você está aqui por causa de Jesus. A comunhão entre nós. Pode acontecer uma briga, sim, uma divisão, sim. Mas nós temos o Espírito Santo que opera entre nós. Nós cantamos juntos algo extremamente lindo. Imagina o coral lá no céu um dia, quando todos nós nos juntarmos para cantar ao Cordeiro. Imagina isso. O coral celestial. Vai ser maravilhoso. Nós estamos somente ensaiando aqui nos cultos, aqui na terra. Mas lá nós vamos todos ter vozes lindas. Alguns de vocês falam, pastor, você não vai querer que eu cante não, porque eu canto feio, pastor, né? Mas tá bom. Mas um dia eu acredito que todos nós vamos cantar bem. E olha, você não tem que cantar bonito para ainda ser usado por Deus. Há um evangelista que ele já faleceu, na verdade, e ele tinha abrigos para moças que estavam em drogas e outras coisas, e elas estavam nesses abrigos, elas receberam Jesus e elas formaram corais. E ele cantava feio, não cantava muito bem não, mas irmãos, como a sinceridade dele saía, se manifestava na hora de cantar. O nome dele era Lester Roloff, nome esquisito na verdade. E eu tinha 2 CDs na música dele, né? CD, você sabe o que é CD de tempos antigos, né? Estou brincando um pouco, mas CD. E eu escutava nem sei quantas vezes as músicas dele, e ele não cantava bonito não. Mas é como se eu estivesse entrando na presença de Deus quando ele cantava. Um homem
de convicção, homem puro. Eu nunca nem conheci ele, nunca ouvi ele pregar, só tinha música depois do falecimento dele. Fé mútua, algo que nós temos, e Paulo diz, eu quero isso com vocês. Agora que ele fala isso, vamos ver a vontade dele em versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Ele fala aqui em versículo 13 que ele tinha uma vontade constante, uma oportunidade impedida, e o impedimento provavelmente era bom. Ele diz aqui, muitas vezes propus ir ter convosco. Eu tentei, era meu alvo, mas algo impediu. Ele explica aqui, mas até agora tenho sido impedido, ou seja, não foi a minha vontade não ver vocês, mas outra coisa impediu. Isso acontece, né? Por favor, não seja, irmãos, o tipo de pessoa que, por exemplo, o pastor, ele está andando no carro pensando sobre a mensagem que ele vai pregar, e você vê ele, e você, pastor, e ele está andando, ele não vê nada, não percebe vocês, sabe nada, ele, que pastor chato, né? Nem levanta a mão, nem não fala comigo, que isso? Né? Alguém já fez algo, por favor, não fale que você fez isso, mas eu fiquei sabendo que existe esse tipo de pessoa no mundo. E você não está querendo maltratar ou ignorar a outra pessoa, você está pensando sobre algo e focado. E outros missionários me avisaram, olha, faça o máximo para prestar atenção quando você está na rua, porque tem gente que fica facilmente ofendido por você não cumprimentar, e você não está querendo ser chato, nada disso, você simplesmente não percebeu. Aqui Paulo está escrevendo, provavelmente sabendo, tem gente que fica desse jeito. Eu estou explicando para vocês, eu fui impedido, não foi possível várias vezes. Até agora eu tenho sido impedido. E ele diz aqui, no fim de versículo 13, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. A Bíblia fala em outro lugar que Satanás impediu ele. Mas aqui, e nós também vemos isso no livro de Atos, parece que ele estava vendo tanto fruto na Ásia Menor, na cidade de Éfeso, ou na cidade de Corinto, que ele pensou, eu não posso deixar essa obra aqui desse jeito. Deus está fazendo uma obra maravilhosa, que eu vou ter que ficar ganhando pessoas para Cristo, edificando os irmãos e estabelecendo liderança. Então ele foi para outro lugar, pregou o evangelho. Bom, agora eu vou para Roma. E alguém, ei Paulo, vem aqui por favor. Ele vai lá, ganha mais pessoas para Cristo, mais pessoas para Cristo. Ele diz aqui, eu estou vendo fruto com outros gentios, e eu quero o mesmo fruto com vocês. E às vezes Deus faz isso. Eu me lembro, quando chegamos aqui em Ouro Preto, uma moça que ela é brasileira, foi para os Estados Unidos, recebeu Jesus e voltou para o Brasil, e ela é evangelista, ela ganha almas para Cristo. E ela falou, pastor, quando for para Ouro Preto, eu quero ir com vocês, eu quero ajudar vocês no ministério. E eu falei, amém. Só que eu pensei, ela já está numa igreja super boa, Deus está usando ela maravilhosamente, ela vai nas favelas e ganha muitas pessoas para Cristo, vão na igreja, muito usado por Deus. Essa irmã não é casada até hoje, pelo que eu entendo, mas uma grande bênção, Deus está usando, ela vai ter muito galardão quando ela morrer e ir para o céu, muito galardão. Mas eu pensei, ela está tendo tanto bom fruto lá, eu não vou ficar exigindo ela, cumprir uma promessa. Na verdade não era promessa, mas era o alvo dela, o desejo dela. Mas eu falei, não, ela não vai ver, e ela nunca veio. Fiquei triste um pouco, porque eu queria mais obreiros aqui conosco no início, quando não basicamente ninguém, além da minha família, a família do pastor Jeremy. Mas Deus faz isso, Ele faz certas coisas, a gente tem que aceitar. Os romanos precisavam entender isso. E daí vamos ver a terceira e última coisa hoje à noite. A prontidão de Paulo para com
todos, inclusive os romanos. Então, nós vimos já hoje à noite a oração de Paulo a Deus, a vontade de Paulo pelos romanos e agora a prontidão de Paulo para com todos, inclusive os romanos. Vamos ver primeiro, ele reconhece a obrigação dele em versículos 14 e 15. Versículo 14 diz: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Irmãos, eu acho tão interessante, ele fala aqui em versículo 14, eu sou devedor. Eu devo o evangelho para essas pessoas. Ei, mas Paulo, você não conhece todas essas pessoas. Eu sei, mas eu sou devedor. Mas Paulo, como é que você é devedor? Essas pessoas nunca sabem pedir algo e você nunca pediu algo dessas pessoas, essas pessoas deram para você e agora você tem que devolver ou dar algo. Mas sabe qual é o pior crime? O pior crime do deserto? É saber onde está a água, mas você não fala nada para ninguém sobre o local. E você vê alguém com sede, e você sabe, mas você não fala. E Paulo, ele tinha a água viva do Evangelho, e ele viu pessoas sem o Evangelho. Ele falou: eu vou ser maldoso se eu não direcionar os sedentos para esse oásis que é chamado o Evangelho de Jesus Cristo. Eu preciso falar de Cristo, ou eu vou ser criminoso. Eu vou ser ingrato se eu não pregar a própria salvação que salvou a minha alma. Quem sou eu para guardar a salvação só para mim? Eu vou ser arrogante se eu achar que os outros são de menos valor para Deus do que eu. Deus me salvou, mas Ele não quer salvar os outros. Eu vou simplesmente ficar na minha salvação, na minha alegria, na minha paz. Eu vou para o céu, mas não vou falar nada para ninguém. Eu vou ser esquecido, ou disse alguém que não se lembra da sua própria maldade. Quem sou eu para esquecer? E ele era um terrorista, ele matava crentes. E agora que ele é salvo e transformado, ele não vai falar nada de Cristo? Irmãos, quando eu vejo essas palavras de Paulo aqui, eu sou devedor, eu sei que eu preciso colocar essas palavras na minha boca. E eu preciso falar, eu sou devedor. Eu sou devedor. Essa é a minha obrigação, tanto a gregos, como a bárbaros, tanto a sábios, como a ignorantes. O Evangelho que me salvou, me fez um devedor para os outros. Eu vim aqui porque Deus me chamou. Mas eu vim aqui porque eu sou devedor. Eu devo o brasileiro. Eu devo. Não porque o brasileiro me deu uma vida ou dinheiro, ou eu nem sabia onde fica o Brasil quando Deus me chamou. Mas eu sou devedor. Eu devo pregar o Evangelho para o brasileiro. O brasileiro pode ser rico ou pobre, negro ou branco, pode ser de qualquer jeito. Como ele fala aqui, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Versículo 15, e assim quanto está em mim, ou todo o meu ser, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Então, por favor, romanos, não achem que eu não quero pregar o Evangelho para vocês. Todo o meu ser está pronto, eu estou me preparando, e assim que Deus abrir a porta, eu vou até vocês e eu vou pregar. E sabe, Paulo, ele era um homem de grande intelecto, um homem de inteligência, um homem que tinha cultura na vida dele, um homem muito culto mesmo, um homem que ele foi ensinado
Gamaliel, um dos, maiores e melhores doutores da lei. E ele falou, e eu vou para vocês, e eu vou pregar o Evangelho. Que o Evangelho, ele explica aqui, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele está dizendo aqui, olha, ninguém fala, o apóstolo Paulo, ele não quer chegar aqui em Roma, porque Roma é Roma. E quem é ele? Ele é esse pregador dessa mensagenzinha de um cara que, sei lá, ele morreu e ele fala que ressuscitou. Que coisa besta, que é isso? Nós temos inteligência, nós somos cidadãos romanos, nós temos o império, nós temos o grande César. E Paulo está dizendo, não, para mim, eu vou para vocês, eu vou pregar essa mensagem humilde, que veio de um cara, um judeu, que é de Nazaré, uma cidade, totalmente desprezada. Ele falou, eu vou lá, eu vou pregar, porque eu sei que o Evangelho não traz vergonha para mim, é o poder de Deus, salvação de todo aquele que crê. Eu sei disso, por causa disso, eu prego o Evangelho, que é o que Jesus fez para nos salvar. Você tem parente que precisa ser transformado, o seu parente precisa do Evangelho. Você tem amigo que não está fazendo certo, tem um coração errado, está cometendo pecado, o seu amigo precisa do Evangelho. Você tem pai, mãe, primo, prima, tio, tia, tanto faz quem é, Deus sabe, há uma coisa que tem poder para salvar essa pessoa, é o Evangelho de Jesus Cristo. É esse Evangelho que me transformou. Alguém fala, eu gosto do pastor John. Não, você gosta dos efeitos do Evangelho na minha vida, mas eu garanto, quem eu sou, por natureza, ninguém gosta. Eu sou lixo, pior do que lixo, eu sou o lixo do lixo. Eu mereço ser queimado. E provavelmente nós todos podemos dizer a mesma coisa. Se eu pudesse pegar uma máquina e colocar na sua cabeça para ler todos os pensamentos do seu cérebro, se eu pudesse fazer isso, alguém aceitaria isso para eu saber de tudo que passa no seu cérebro? Alguém aceita? Não, ninguém. Porque vocês, como eu, nós todos somos pecadores, sujos, errados, imundos. Mas levanta a mão se você foi transformado pelo Evangelho. Você pode levantar a mão? Amém! É isso mesmo, transformados. E a Bíblia diz que é por essa fé no Evangelho que Deus purifica o nosso coração. Atos 15, 9. Então Paulo diz, quando eu chegar lá na grande cidade de Roma, onde César está, eu não vou lá com eloquência, eu não vou lá com inteligência, eu não vou lá com cultura, eu vou lá com o Evangelho de Jesus Cristo. Vou pregar Jesus. Ele acabou indo e pregou. E até hoje, além de Jesus Cristo, eu não acho que tem argumento nenhum fora essa ideia. A pessoa mais influente nesse mundo, fora de Jesus Cristo, é o apóstolo Paulo. Quando você vê a criação do Novo Testamento e como impactou o mundo, vocês sabem, esse Paulo que impactou a Europa com o Evangelho, passou 300 anos e a igreja, ou o cristianismo, foi legalizado no ano 313. E 10% da população romana no Império, não somente na cidade de Roma, mas no Império, disse, eu sou cristão. 10% da população. Principalmente por causa desse homem, o apóstolo Paulo.